tema de hoje é salmodiar a Deus pela salvação. E diz Paulo em Romanos 16, versículos 25 a 27. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A esse Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Amados, o texto é o último parágrafo da carta de Paulo aos Romanos. É uma doxologia, ou melhor, uma forma de prece ou cântico cuja finalidade é glorificar a Deus. É um final majestoso para esta carta que trata de temas que, relacionados entre si, apresentam o plano completo de Deus para a salvação da humanidade. E ao nos aprofundarmos no conhecimento deste plano salvífico, só podemos exaltar, glorificar, agradecer e salmodiar a Deus por tão grande amor demonstrado quando enviou o seu Filho amado ao mundo para nos salvar. Pois toda a glória deve ser dada a Deus e nele temos a finalidade de todas as coisas. Embora muitos pensadores antigos e muitíssimos atuais não concordem juntamente com Paulo, nós somos aqueles que entendem e aceitam que Deus e não o ser humano é o centro do universo. Nós, seres humanos, como seres criados e assim totalmente dependentes do Criador. Cremos que Deus é o Criador. Deus é autoexistente, Ele é completo e perfeito em si mesmo. Ele é o Deus que os judeus, juntamente com Paulo e juntamente com os cristãos, ao longo de todo esse período e também nas mais diferentes nações, reconhecem como o único Deus. Diante desse plano tão gracioso que objetiva a salvação da humanidade, todo cristão deve continuamente exultar a Deus, cantar-lhe salmos. Nessa doxologia encontram-se razões que devem mover o cristão a exaltar Deus continuamente. Deus deve ser exaltado pelo seu poder de salvar, nos confirmar na fé, de nos alicerçar, firmar na fé em Cristo, de tornar conhecido o seu plano de salvação, nos levar a confiar nele absolutamente. Deus deve ser exaltado pelo Evangelho de Cristo, a boa nova da salvação. Esse Evangelho foi entregue a Paulo, também a todos os cristãos, para ser proclamado até os confins da terra, pois, firmados em Cristo, pela graça no Evangelho, recebemos e compartilhamos perdão dos pecados, vida e salvação. Esse Evangelho, amados, conforme Paulo, é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. É, portanto, a revelação do mistério em um conteúdo abrangente para a salvação dos judeus e dos gentios. Deus ainda
deve ser exaltado por ser quem Ele é, poderoso, eterno, único e sábio, misericordioso, cheio de graça e amor. Amados, o mistério é o fato de que todas as pessoas estão afastadas da presença gloriosa de Deus, contudo sendo salvas unicamente por um favor todo especial de Deus, quando levados pela ação do Espírito Santo à fé, o crer em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, argumenta que, graças a Deus, esse mistério foi revelado por meio dos profetas do Antigo Testamento. Paulo louva a Deus por isso, e ele diz: a este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Paulo diz que o segredo de Deus se tornou conhecido por meio dos escritos dos profetas bíblicos. Nós podemos acrescentar que os apóstolos de Jesus Cristo também são grandes reveladores desse mistério de Deus, incluindo o próprio Paulo, em consequência, todos aqueles que anunciam a palavra de Deus aos outros. Ele, mais do que ninguém, tornou conhecido entre as nações esse mistério da fé. Paulo, ao longo da carta aos Romanos, revela que a salvação não é como as pessoas imaginam, isto é, com resultados dos próprios esforços, mas é um presente de Deus em Cristo. Deus seja louvado. O mistério de Deus que Ele quer salvar a todos por meio da fé foi revelado ao mundo de forma bem concreta no Natal. O nascimento de Jesus, o menino Deus que, com o seu sofrimento e morte em nosso lugar, ao ressuscitar, trouxe perdão, vida e salvação. Esta boa nova da salvação vem a nós por meio dos escritos proféticos e apostólicos. Louvemos também a Deus por isso. Igual
mesmo nos preparando para celebrar o Natal, lembrar como Deus veio ao mundo para nos salvar. Amém.